18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Alô você em 100,7 na sintonia certa. Alô você, Karime Leão. Boa noite, Carlão, e muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein? Sempre contando com a sua elegante, simpaticíssima participação pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592. Anote aí e participe, 994887592, Karime. É isso aí, participa do programa com a gente. A gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas e tá valendo também a sua participação para você que nos assiste ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Presidente Lula anuncia em Manaus medidas para o Amazonas enfrentar período de seca e queimadas. Governo federal estuda a volta do horário de verão. Fabricantes da Zona Franca de Manaus pagam taxa da seca desde julho deste ano. A empresa que administra o Delfim Aziz está há 4 meses sem receber do governo do Amazonas. Legal, 6:02, esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta quarta-feira, 11 de setembro de 2024, você confere a partir de agora. Vamos juntos até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil, com mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha só, o presidente Lula concluiu sua visita ao Amazonas anunciando várias ações importantes para o estado. Um dos principais compromissos foi o início do asfaltamento da nossa querida BR-319, que é vital para a logística da região. Lula garantiu que o projeto será iniciado ainda durante o seu governo, trazendo melhorias significativas para o transporte e a economia local. Isso tudo com a preservação da floresta, Karime. Olha aí. Exatamente, Carlão. O presidente anunciou também a antecipação do pagamento do Bolsa Família. Lula assinou com ministros de Estado, membros do DENIT e representantes de empresas os termos de contrato para o asfaltamento de parte do lote C da rodovia da BR-319 e do serviço de dragagem dos rios Amazonas e Solimões, que deve acontecer num prazo de 5 anos, com investimento total de R$500 milhões. Olha aí, além do asfaltamento e do apoio às comunidades afetadas pela seca, o presidente anunciou ações específicas para combater as queimadas. Ele assinou um decreto que cria um comitê para articular as estratégias de prevenção e controle dos incêndios florestais. É um claro compromisso aí com a preservação da Amazônia e a proteção dos ecossistemas locais, Karime. Pelo menos uma atitude aí que deixou a gente otimista, né, Carlão? Esperançosos, talvez. Pronto, esperançosos, por aí. O ministro, inclusive, de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também esteve presente, fazendo parte da comitiva da visita do presidente Lula aqui em Manaus, e falou sobre o plano de dragagem do Rio Amazonas, que vai facilitar, é claro, vai permitir a navegação e transporte de mercadorias, principalmente durante esse período de seca. A dragagem é uma parte importante, é claro, da infraestrutura e que, juntamente com o asfaltamento, vai ajudar a desenvolver ainda mais a região aqui da região amazônica, isso que a gente espera, né, Carlão? Sim, Karime. E olha só, o Lula também ele entregou purificadores de água para comunidades que enfrentam aí a estiagem severa. Cada aparelho pode filtrar até 5.000 litros de água, e isso é por dia, hein? O que representa um alívio para as famílias afetadas. É um paliativo. Pois é, mas que vem boa hora, né, Carlão? A gente já deu conta, já anunciou aqui que existem comunidades tendo que ferver água com lama para poder beber. Ajuda, já né, ajuda em boa hora, sem dúvida. O presidente Lula, ele anunciou que vai mesmo criar uma autoridade climática nacional para enfrentar os chamados eventos naturais extremos. E quem explica melhor esse assunto pra gente é a repórter Odineia Araújo. A autoridade climática será uma autarquia do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima e ficará responsável por coordenar todas as ações de combate à mudança ambiental. Também será responsabilidade dessa autarquia a redução dos efeitos já sentidos, além de cobrar o cumprimento das metas ambientais de todos os ministérios e demais áreas do governo federal. A autoridade climática também ficará responsável por ações integradas com os estados e
municípios, bem como pela produção de subsídios para a aceleração da política nacional sobre mudança do clima. E para isso, a autarquia terá um comitê técnico científico. A criação da autoridade climática foi uma promessa de campanha do presidente Lula nas eleições de 2022, mas ainda não tinha saído do papel. O presidente vai editar uma medida provisória para estabelecer o estatuto jurídico da emergência climática, que permitirá o enfrentamento mais rápido aos eventos climáticos extremos. O anúncio foi feito em reunião com os prefeitos do Amazonas ontem, na sede da SUFRAM em Manaus, após visita do presidente Lula às áreas mais afetadas pela seca e pela queimada no Amazonas. O nosso objetivo é estabelecer as condições para ampliar e acelerar as políticas públicas a partir do Plano Nacional de Enfrentamento aos Riscos Climáticos Extremos. Nosso foco precisa ser a adaptação e preparação para o enfrentamento desses fenômenos. Para isso, vamos estabelecer uma autoridade climática e um comitê técnico-científico que dê suporte e articula a implementação das ações do governo federal. Hoje, os municípios começam a levantar suas principais necessidades para obter recursos para o enfrentamento da estiagem, de acordo com o presidente da Associação dos Municípios do Amazonas, Anderson Souza. Estamos colocando os valores que estão sendo todos eles divididos pela proporção do nosso FPM. E nós iremos colocar um modelo de plano de aplicação para que todos os prefeitos, através das suas secretarias de ação social, de saúde, da defesa civil, possa preparar. Tenho certeza que nós iremos poder, o mais rápido possível, receber estes recursos que já estão disponíveis nos ministérios e iremos poder usar em prol da nossa população que está precisando de todo este apoio. A emergência climática no Amazonas afeta todos os municípios do estado, com reconhecimento federal da situação caótica por causa da seca. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Então, 6h08 em Manaus, Karime Leão. Carlão, bacana, a gente percebeu aí que o clima dessas reuniões, dessa visita presidencial aqui, foi de otimismo. Como a gente falou, até esperança, né? Esperançoso. Né? Com essa reunião com as lideranças aqui do Amazonas, apoiando as iniciativas do governo federal, claro, né? Sim. A presença de Lula aqui em Manaus foi vista como um sinal de que o governo federal está atento às necessidades aqui da região e pelo menos disposto a investir em soluções práticas. Não foi uma visita apenas simbólica, mas trouxe compromissos concretos que podem transformar a realidade de muitos amazonenses. Resta saber, né, Carlão, se tudo isso vai realmente sair do papel. Não é só papo, né, e virar realidade, é o que a gente está esperando. Bom, está claro que esses problemas aí, como as queimadas, a fumaça, as secas extremas, o desmatamento, o calor escaldante, vão continuar sim e fortemente, né? Isso compromete, é claro, a qualidade de vida dos que moram aqui na região, a nossa qualidade de vida. E o asfaltamento da BR-319 é lógico, é óbvio, é mais do que claro, Karime Leão e ouvintes, que é fundamental. Chega a ser ridículo a gente ter que ressaltar essa questão, ter que falar. Gente, é importante para a região norte, para a Amazonas. A gente não tem estrada aqui. Estamos isolados, estamos pagando um preço muito alto com a navegação para conseguir transportar, né, os insumos nesse período de seca. Olha, é importante. Gente, é muito ridículo a gente ter que ficar repetindo isso toda vez. E o mais ridículo ainda, Carlão, é lembrar para as pessoas, principalmente para os governantes lá em Brasília, que essa estrada existe desde 1970. E as pessoas trafegavam, tudo vinha, ia, né, passava, transportava. Muito bem, obrigada. A gente tá querendo um trecho ali que asfalte, que tenha uma reestruturação num trecho dessa rodovia que já existe. A rodovia, passam caminhões que ficam atolados lá, os caminhoneiros enfrentam perigos para fazer esse transporte. Sei lá. Tem que melhorar, Karine. A gente tem que lembrar da importância. Ai, meu Deus. Bom,
Não é só preciso melhorar a infraestrutura, claro, mas também promover um desenvolvimento que respeite a Amazônia e melhore a qualidade de vida da população que vive aqui, porque as pessoas parecem esquecer que nessa equação existe gente que mora aqui. A gente vai ficar, né, Carlão? Vamos ficar aqui atentos e cobrar que todas essas ações anunciadas pelo presidente da República sejam de fato feitas. Agora 6h11, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. Mix. Nosso Rio Negro baixou mais 26 centímetros de ontem para hoje, deixando agora o nível das águas no Porto de Manaus em 17 metros e 21 centímetros acima do nível do mar. Só nesses 11 dias do mês de setembro, o Rio Negro já baixou incríveis aí, olha só, 2 metros e 81 centímetros. Em 11 dias apenas, Karime, quase 3 metros. Tá impressionante. Se continuar água descendo aí nessa média de 25 centímetros por dia, o Rio Negro vai bater o recorde de seca ainda esse mês e essa é minha aposta. A gente deve bater o recorde agora em setembro. No ano passado, o recorde foi registrado no dia 26 de outubro e o Rio bateu a cota de 12 metros e 70 centímetros. Olha, hoje o prefeito Davi Almeida decretou estado de emergência devido à severa estiagem que afeta o Rio Negro, impactando diretamente o abastecimento de água na capital amazonense. O decreto foi assinado hoje pelo prefeito e visa mobilizar recursos e ações para diminuir os efeitos da falta de água, que já está, é claro, afetando aí diversas comunidades estado afora, Karime. E quem está com essas informações atualizadas, Carlão, é a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, parece que o prefeito anunciou que ia assinar um decreto de emergência aqui da cidade de Manaus, né? Eu sei que o governo federal já reconheceu a situação de emergência de 61 dos 62 municípios do estado do Amazonas. Claro, só falta a capital Manaus, porque o prefeito ainda vai assinar esse decreto, não é isso, Nathalie? Exatamente, Karime. Boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos nossos ouvintes. Então, Karime, durante uma entrevista coletiva, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou no fim da tarde, né, desta terça-feira, que Manaus entraria em situação de emergência a partir de hoje. Mas até o momento, né, esse decreto não foi assinado, então ele não foi publicado no Diário Oficial. Então a gente segue aguardando aí essa publicação do Diário Oficial. Mas essa situação de emergência por conta da seca do Rio Negro que atinge a nossa capital foi confirmada, né, pelo prefeito. Essa informação, ela foi uma resposta de questionamento de vários jornalistas que estavam ali acompanhando o prefeito em uma vistoria à concessionária Águas de Manaus, aqui na nossa capital. O Rio Negro, né, como disse aí o Carlão, vem atingindo níveis históricos dia após dia, né? A gente tá hoje aí em 17,21 metros, mais de 5 metros acima ainda da mínima que nós registramos em 2023. Mas com essa descida tão acentuada, esses níveis preocupam dia após dia. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, essa pasta, Karime, é uma secretaria responsável pela defesa civil aqui na capital. Com o Rio Negro descendo de forma acelerada como está, a expectativa é que somente na nossa capital e na região rural, pelo menos 93 comunidades ribeirinhas e não ribeirinhas, né, dedicadas ali à pesca, devem ser atingidas pela estiagem aqui na nossa capital, quando então a cota do Rio Negro chegar aí a 16 metros. E aí, se antecipando, vamos dizer assim, né, a prefeitura tá já decretando esse estado de emergência também aqui na nossa capital. Vale a gente reforçar que os outros municípios também já decretaram. E aí, com essa medida, Karime, né, o que garante, o que muda com tudo isso? O que muda é que o tempo reduzido para que o Amazonas, para que a nossa capital, Manaus, possa receber recursos e auxílios do governo federal, ele fica menor. Esses recursos, eles devem ajudar a minimizar e combater todos os efeitos da seca, né? Como eu disse anteriormente, só aqui na nossa capital,
né, em Manaus e nas áreas rurais, 93 comunidades devem ser afetadas. Aqui no Amazonas a gente já tem um cenário de mais de 340 mil pessoas que já estão sendo afetadas de maneira direta. A Prefeitura de Manaus, com a assinatura desse decreto, também vai poder iniciar aí a distribuição de ajuda humanitária, né, que é adquirida aí pelo um cronograma. O prefeito está aí num calendário concorrendo à reeleição, então tem que ter realmente todo um cuidado com essa situação. Mas durante essa entrevista coletiva, ele falou que assinaria ainda nesta quarta-feira esse decreto de emergência, e ele foi questionado, Karime, sobre o desabastecimento de água, já que assim a nossa capital deve ficar aí abaixo já dos 16 metros nos próximos dias, né? E aí a concessionária Águas de Manaus montou uma balsa, comprou várias bombas, garantiu que se o Rio Negro chegar até a cota de 10 metros, a nossa capital não deve ficar desabastecida. Então eles estão trabalhando para que o Rio Negro chegue na cota de 10 metros para, né, estão com essa hipótese para não... A hipótese é que a gente... Pior, a hipótese é que a gente bata a seca recorde de 12,70 metros no ano passado. Mas chegar até 10 metros, a nossa capital não vai ficar desabastecida. É isso, eles estão trabalhando com essa margem, né? Exatamente. Para que não fique desabastecida. E aí, durante essa entrevista coletiva, né, o prefeito Davi Almeida fez esses anúncios e ele também falou sobre a possível interdição da Praia da Ponta Negra nos próximos dias, já que a gente sabe o cenário por lá. A Praia da Ponta Negra, para quem não sabe, é uma praia artificial, né? E aí ela foi aterrada, aquela parte de areia, né? E aí, com a seca, o Rio Negro baixando dia após dia, o que acontece? Tem a formação de bancos de areia. Lá no passado, a gente já teve incidentes que, infelizmente, algumas pessoas morreram, né? Por conta de toda essa situação. E essa não é uma situação descartada pelo prefeito. Vamos conferir aí o que ele disse durante esse anúncio. Atenção, alerta. Depois a gente passa para emergência. Mas eu vou decretar a emergência amanhã para que fique mais rápido o trâmite para receber recursos, né? Esses recursos, eles demoram um pouco a chegar. Então, nós já estamos preparados para tudo que se avizinha nesse momento difícil. Ano passado, perfuramos poços, já estamos perfurando outros poços também, porque alguns poços secaram. A partir da cota de 16 metros, quando o rio atingir essa cota, acredito que vai atingir na próxima semana, nós vamos ter que fechar o balneário da Praia da Ponta Negra para o banho, em função da segurança dos banhistas, né? 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do prefeito Davi Almeida. Ele disse amanhã, porque essa entrevista coletiva ela foi concedida no finzinho da tarde dessa terça-feira. Só que, Karime, né, essa seca do Rio Negro aqui em 2024 já está mudando, principalmente, a gente falou aí das comunidades rurais, das comunidades mais afastadas aqui da nossa capital, mas o cenário, por exemplo, na orla da nossa capital já é outro, principalmente aqueles trabalhadores que atuam ali na zona portuária da nossa capital, eles estão sofrendo muito, porque o que acontece? Os bancos de areia no Rio Negro já estão surgindo ali naquela área, forçando, por exemplo, as embarcações a se afastarem, ficando cada vez mais longe ali dos locais onde eles costumavam atracar. Exatamente. Então, assim, ali naquela o transporte ali, então, deve estar sendo mais, além de mais caro, mais difícil, né? Mais complicado. E é claro, tudo encarece. Tudo encarece. No fim das contas, tudo fica mais caro. Esse tudo transporte. Encarece, desde o carregador, pronto, né? Que pega ali a tua bagagem para levar ali até a balsa amarela, onde muitas pessoas acabam embarcando. Mas ali, Karime, nessa orla que se formou, existe agora uma feira, uma nova feira à frente do Mercado Adolfo Lisboa. Olha só. Porque o que as pessoas estão tentando, não pode perder a oportunidade de vender o seu peixinho ali que eles estão pescando. Só que tudo isso acaba encarecendo alguns produtos e a gente percebe que, por exemplo, tomate, que são produtos que vêm de fora, já estão custando mais caro e a gente recebe muita reclamação aí na rua dos nossos ouvintes, porque as pessoas estão sofrendo com toda essa situação. Outro local que também já mudou bastante o cenário é o Lago do Aleixo, que é banhado ali pelas águas do Rio Negro e tem como principal atividade econômica, Karime, a pesca e o turismo aquático. Muita gente vai ali para aquela região da Colônia Antônio Aleixo para conhecer o encontro das águas e por lá o cenário também já está devastado. Muitas daquelas pessoas, inclusive, já reclamam de falta de acesso à
água potável. Vamos monitorar toda essa situação aí com essa assinatura do decreto, do reconhecimento da situação de emergência aqui na nossa capital, para que de alguma forma essas famílias sejam assistidas, porque a gente está falando de famílias, são milhares de pessoas que ali naquela região vivem de pesca e do turismo, e são 2 setores que, com toda essa situação da estiagem, são diretamente afetados. São, sem dúvida, diretamente impactados. E eu vou lembrar na entrevista do prefeito de Rio Preto da Eva, que participou também da reportagem da Eugênia Araújo, que ele disse, por exemplo, das culturas de banana, laranja, macaxeira, já tudo impactado, tudo mais caro, tudo sem dúvida vai chegar mais caro aqui pro nosso mercado. Já tá caro, né? Diga-se de passagem. A gente não teve nem tempo de se recuperar no ano passado. Pronto, tem produtos que tá inviável. A Nathalie falou de tomate. Eu tô deixando o tomate de lado, porque tomate tá muito caro, muito verdade. Batata, batata encareceu demais. Então, o que acontece? Vai faltar na mesa, porque o cara não compra. Pô. Exatamente, vai faltar na mesa. E produtos de todo o Brasil já estão sofrendo alta com estiagem. Carne também, além de frutas e até o feijão. Parece que já vai ter aí um aumento de 40%. E o nosso X-Caboquinho virou sonho, né? Porque a gente não teve tempo de se recuperar. O Tucumã segue com um preço 150% mais elevado do que no ano passado. Hoje mesmo, eu fui ao Mercadão ali, Adolfo Lisboa, e o quilo do Tucumã tá custando em média R$180. Quem pode com isso, e aí com a qualidade também que não é das melhores. Né? Então você acaba comprando um produto com preço muito elevado, com uma qualidade inferior. E aí o nosso X-Caboquinho tá ficando cada vez mais escassos no café. A banana já tá mais caro, o queijo tá difícil, o Tucumã caríssimo. Então, vamos deixar pra lá, né? Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Boa noite. Boa noite, Nathalie. 6h22, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E o baixo nível das águas, né, Carlão? As altas temperaturas nos rios, a gente traz de volta aquele cenário que nós vimos ano passado, né? Que ameaça a vida dos botos aqui no estado do Amazonas. E quem conta essa história pra gente é o repórter André Meirelles. As mudanças climáticas e a ação humana diretamente influenciando na biodiversidade e do aumento das temperaturas dos rios estão afetando a vida de botos e peixes-boi, mamíferos aquáticos essenciais para o equilíbrio da vida dos rios. Segundo o Instituto Mamirauá, o motivo é devido ao município de Tefé, no interior do estado, estar em alerta amarela por causa da seca que se agrava na Amazônia. De acordo com um relatório divulgado pelo Serviço Geológico Brasileiro, o nível medido do rio foi de menos de 94 centímetros. A pesquisadora Miriam Armontel faz uma estimativa do quantitativo de 2014 a 2023. Ela relata que o percentual é alto, levando em consideração a reprodução da espécie. Estimamos que perdemos cerca de 15% da população total do lago, contando ambas as espécies. Em 2014, nós havíamos feito uma estimativa de 900 botos vermelho e 500 tucuxis no Lago Tefé. O evento afetou fortemente os botos vermelhos, cerca de 20% da população, enquanto que os tucuxis morreram em menores quantidades. Nós perdemos cerca de 6% da população de tucuxis. Esse percentual já é bastante acentuado para uma população de mamífero aquático, em que a taxa de reposição média é de 6%, especialmente se tratando de espécies já consideradas como ameaçadas. Além das mortes, nós não sabemos como esse evento pode ter afetado outros parâmetros populacionais. O relatório de avaliação nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas prevê um aumento gradativo e variável da temperatura média em todas as regiões do país, entre 1 grau Celsius e 6 graus Celsius até 2100, em comparação à registrada no fim do século XX. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, 6h25 em Manaus, e desde julho, os fabricantes da Zona Franca aqui de Manaus, aqui da capital, estão pagando a taxa de pouca água, que a gente vive falando aqui, devido ao baixo nível dos rios. Essa taxa é de $5.000 por container, o que aumenta, claro, significativamente, aumenta bastante o custo do transporte, com o frete subindo de $2.000 para $13.000 nos últimos meses. Aí, olha só, os preços dos eletrônicos vão acabar subindo também. Carlão, a gente
falou, isso é tudo por causa da seca. A gente chegou a falar sobre esse assunto aqui no 18 horas. O que acontece? Esses containers são os containers internacionais. E o que esses, né, maiores, com maior carga. O que acontece? Eles explicaram que eles não receberam garantias nem do governo federal, nem no governo do estado, de que poderiam trafegar, né, transportar, navegar pelos rios de forma segura durante a seca. Então eles já estão embutindo no preço. Isso já faz tempo. Eles falaram que iam sim cobrar essa taxa, a taxa da seca, porque eles não estavam dando segurança. E agora a gente está em plena estiagem, em plena seca, realmente não tem como navegar. O rio não teve dragagem, tem promessas, começou um trabalho, parou o trabalho, ou seja, aquilo que a gente já sabe. Exato, eles seguiram cobrando. Então, alguém tem que pagar. E vão continuar cobrando. Exato, e alguém tem que pagar esse prejuízo, né? E por fim das contas acaba pra gente, né? E além disso, Carlão, a estiagem também está afetando, é claro, a conta de luz. A gente já disse aqui que por causa disso, por causa da pouca água, as termoelétricas foram acionadas e a bandeira tarifária mudou para vermelho. Isso significa que vamos pagar mais caro pela energia. Esse cenário, nós podemos esperar que os preços dos produtos da Zona Franca, todos os preços que a gente falou, vai tudo realmente ficar mais caro, complicando ainda mais. Na sequência do outro. Exato, complicando ainda mais a situação aqui das famílias. Mix. Olha só, vamos falar de eleições 2024. Seguinte, as centrais sindicais lançaram um aplicativo onde é possível que o trabalhador denuncie assédio eleitoral. Sabe o que é assédio eleitoral? Então, o objetivo é evitar que um trabalhador ou servidor público sofra a pressão direta ou indireta, um assédio, né, direto ou indireto dos patrões para votar em determinado candidato. É obrigado mesmo, o pessoal obriga. O pessoal obriga. Se o determinado candidato não vencer, vai ser todo mundo demitido. Falam coisas bem... Vai prejudicar a empresa. Prejudicar, não, eles falam, vai todo mundo ser demitido. Porque vai prejudicar a empresa. Sim, exato. Conclui, né? Exatamente, Carlão. Os sites das centrais e do Ministério Público do Trabalho colocaram nas suas páginas um QR Code onde o trabalhador pode acessar o canal e denunciar se estiver sendo vítima de assédio eleitoral, como explica a repórter Odineia Araújo. Assédio eleitoral é crime e mesmo assim, desde 2022, o número de denúncias só tem crescido. Nas últimas eleições, mais de 3.500 denúncias de assédio eleitoral chegaram à Justiça do Trabalho. As denúncias saltaram 1.600% em 2022 em relação às eleições de 2018. Para evitar um novo disparate, os sindicatos e o Ministério Público do Trabalho lançaram um aplicativo para que o trabalhador possa denunciar qualquer tipo de assédio eleitoral. A juíza do trabalho no Amazonas, Carolina Lacerda, que também auxilia a presidência do TRT-11, ressalta que a campanha nacional Seu Voto, Sua Voz, assédio eleitoral no trabalho é crime, busca conscientizar e educar trabalhadores e empregadores sobre os limites durante o período eleitoral. Essa iniciativa tem por justificativa o fato de que as relações de trabalho são diretamente impactadas pelo processo eleitoral. Para isso, está havendo a promoção de cursos sobre o tema para capacitar magistrados e servidores para resguardar as relações de trabalho e preservar a liberdade de escolha durante as eleições. O TRT já aderiu à campanha nacional do CSJT em obediência à Resolução 355 de 2023, que, além de promover a capacitação interna, disponibilizará canais de denúncia no seu portal e orientará as varas para comunicarem ao CSJT sobre as ações ajuizadas sobre o tema. A campanha trabalha tanto junto ao público das empresas privadas quanto junto aos servidores públicos para evitar que eles sofram pressão direta ou indireta dos patrões ou chefes imediatos para votar em determinado candidato. As denúncias podem ser feitas na página do Fórum das Centrais Sindicais. Não é preciso baixar o aplicativo, basta apontar a câmera do celular para um QR Code para acessar o canal de denúncia. Também é possível fazer denúncia no portal do TRT. A juíza do trabalho, Carolina Lacerda, explica quais são os casos mais comuns de assédio eleitoral. Os casos de assédio
são aqueles em que são identificados que o trabalhador está sofrendo coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento visando a influenciar ou manipular o seu voto, apoio, orientação ou qualquer manifestação política. O assédio eleitoral também pode vir de forma mais sutil, quando o empregador defende que seus funcionários votem em determinado candidato porque assim a empresa continuará crescendo, ou quando o patrão diz que se o seu candidato não ganhar, haverá mudanças na empresa e possíveis demissões. Em 2022, a Justiça do Trabalho ajuizou mais de 100 ações civis públicas contra assédio eleitoral. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h31. Vamos falar dos bastidores da política local. Vamos chamar a Blink aqui de Manaus mesmo. Bastidor político de Manaus. Exatamente, Blink. Boa noite, Blink. Então, essa semana teremos aí a divulgação de várias pesquisas para a Prefeitura de Manaus. São vários institutos de pesquisas. O que a gente pode esperar? Eita, semana tá ficando decisiva. Né? É porque toda vez que vem uma pesquisa, a gente fala assim, gente, a pesquisa é um cenário do momento, ela não tá tentando adivinhar. Só que quanto mais perto a gente fica, mais próximo do cenário do momento durante a eleição ela fica. Então vira quase um pouco uma adivinhação, mas ainda não é, porque as coisas mudam, né, Karime? Mudam, né, Carlão? Pode ser que em pouco tempo, pode ser que, por exemplo, num debate, uma fala mal colocada, uma fala muito bem colocada, mude as coisas ali, enfim, alguma ação, alguma atitude que repercute pode fazer muitas pessoas mudarem o voto. Então, quanto mais perto a gente fica, mais a expectativa é que aquilo que a pesquisa conte seja o que a urna vai dizer, mas não necessariamente, né? A gente já viu aí muitas vezes não bater necessariamente. Uma tentativa de saber o que virá. Mas as pesquisas agora, elas ficam cada vez mais ganhando uma importância maior porque a corrida é contra o tempo. Então, conforme a pesquisa vai mostrando como está o candidato, ele vai se posicionando, ele vai vendo, meu público, minha falha de público por exemplo, com o público feminino. Então, vai criar uma estratégia ali para tentar resolver isso no tempo que tem e é assim que as pesquisas vão orientando como fazer ou não. Mas ainda está indicando, né? Pelo menos até as últimas que nós vimos, ainda está indicando que muito eleitor ainda não sabe exatamente em quem vai votar. Ele sabe que está tendo eleição, sabe quem são os candidatos, mas ainda não está decidido. Cintia, olha só, hoje inclusive nós falamos, né, sobre a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ele prometeu um monte de coisa pra gente aí, mas parece que deputados do Amazonas estão criticando, né, essas promessas aí, porque eles querem uma repavimentação imediata da BR-309, não pra daqui não sei quanto tempo aí, promessa, isso? O Lula, ele fez um belíssimo, porque estamos em ano eleitoral municipal, mas a verdade é que a visita do Lula, ele fez um belíssimo de um palanque eleitoral para Omar Aziz, em 26, como governador, viu? Mas, voltando à sua pergunta, Lula e Marina foram criticados por deputados por não prometerem a pavimentação imediata da BR-319. O que aconteceu? Hoje é dia de sessão normal, né? A Assembleia tem rendido aqui pra gente, né? Ontem foi aquela situação, agora essa repercussão da vinda aí de Lula. Lula e a ministra Marina. Na verdade, veio uma comitiva bem maior, mas sobre esse caso da BR-319, por que não há a pavimentação lá do trecho do meio, que chama, né? Por conta de questões ambientais. E Marina é a ministra de Meio Ambiente. Então, ela fala que não é possível fazer, não há estudo que mostra que fazer a tal da BR, pavimentar a tal da BR, não tem como ter um retorno bom ambientalmente. E aí o Lula faz um discurso falando que vai ouvir todos os cientistas, vai ouvir todo mundo sobre essa história de pavimentar, mas ele não teve uma fala assim de vou pavimentar. Ele não fez essa fala. Vamos resolver isso. Ele fez essa outra fala numa
questão mais tem que ver com cientistas, tem que ver abrangente, né? Mais em cima do muro, menos incisiva. E aí o que aconteceu? O deputado Rosenha, que é do PMB, pegou o microfone, pegou a fala e reclamou sobre isso. Ele falou que o Lula, ele reformulou, né, que Lula falou que vai ouvir cientistas, mas vai ouvir sobre a preservação, mas ele não falou sobre as pessoas. Ele, colocando a aspa dele, foi assim: ele olha para a ministra Marina Silva e diz: nós vamos fazer quantas reuniões forem precisas, o tempo que for necessário, vamos ouvir todos os cientistas para que no fim do meu mandato a gente possa começar as obras da BR-319. E eu não ouvi o Lula dizer: nós vamos ouvir o povo de Altazes, vamos ouvir o povo de Humaitá, vamos ouvir o povo de Lábrea, de Apuí. Essa foi a crítica que veio ali de Rosenha. Mas ele não foi... Tá certíssimo. Ele não foi o único que criticou. O deputado Dan Câmara também falou sobre isso. Falou sobre a BR-319 e que ele falou assim: ontem nós não ouvimos uma boa notícia. Parece que ela vai avançar, né? Mas em ano político é difícil, porque todo mundo pode estar enganando a gente. Olha, eu acho complicado um político falar isso. A gente fala isso. Mas um político reconhecer isso é bom, gostei, tá aí. Também. É o Dan Câmara, tá? Espadei. Ele tem toda a razão, né? Completa. E o Wilker Barreto também falou, mas do Wilker a gente até já espera uma situação de oposição, porque ele é o único deputado que, pelo menos assumidamente, faz oposição ali. A aspa de Wilker Barreto é que ele ficou decepcionado com a estiagem que machuca o povo, e o presidente vem a Manaus, vem tratar de estiagem, né, o Amazonas, com promessa de médio e longo prazo. E ele fala que o interior, nesse momento, precisa de água potável, nesse momento. Então, está se falando com o presidente para a República para ter ação imediata, solução para agora, e não para o que é de médio e longo prazo. E trazer recursos para que a prefeitura tenha capacidade de ação imediata e não para o Estado. Esse recurso, gente, não necessariamente é só dinheiro. Recurso é dinheiro, muitas vezes sim, mas às vezes é um recurso público, às vezes é um recurso de uma estrutura, enfim, né? Conseguir ter um equipamento para levar água, isso também é um recurso. E aí o Wilker Barreto vem com essa preocupação de, vai fazer isso para daqui a um tempo, mas e agora? Como fica? Agora? A gente está sem água, o pessoal está bebendo lama. A gente precisa lembrar que pode até estar tentando tomar providências agora, mas que isso já era sabido há muito tempo por todos nós. Acho que não tem ninguém que não sabia que daqui a pouco enfrentar. Ninguém foi pego de surpresa. Nem o próprio governo do estado. A gente principalmente o governo. A gente ano passado repercutiu várias falas de comandante de Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. Todo mundo sabia que esse ano a estiagem seria forte. Foi assim, né? Exatamente. Serviu de lição, né? Já era pra ter aprendido. Não serviu de lição. Blink, agora conta pra gente, ainda está repercutindo o embate entre a base do governador na Assembleia e o irmão do prefeito, o deputado Daniel Almeida, que você trouxe aqui pra gente ontem? É isso, só relembrando pra quem não ouviu ontem, é o seguinte: Daniel Almeida é irmão de Davi Almeida e é deputado estadual. Ele não gosta, quando está na tribuna, que digam que ele é irmão do prefeito. Ele entende que tem que chamar de prefeito Davi Almeida, não de seu irmão. Mas naturalmente sai, né? Até eu comentando sobre isso saiu. Mas enfim, respeitar aí a vontade do deputado. Sim. O fato é que ele usou a tribuna para fazer uma comparação entre a gestão da saúde municipal e estadual. E ele falou: olha, na gestão da saúde municipal, a gente entregou, a prefeitura entregou 4 UBSs novas e teve um tiroteio que atingiu uma UPA. Então, olha a diferença, né? Como a saúde municipal está sendo cuidada e como a saúde estadual está sendo cuidada. Só que aí a Assembleia tem uma base forte do governador Wilson Lima. O Wilker Barreto foi um que falou que mas o senhor tá vendo isso só agora que tá tendo campanha, que tá tendo pré-campanha, o senhor não viu antes? Porque tava assim antes. E aí veio outras pessoas que fizeram essas críticas, mas o embate maior foi com Felipe Souza, depois com Alessandra Campelo, mas primeiro com Felipe Souza. Felipe, que se não me engano, líder de governo, ele é líder do governo do governador Wilson Lima na Assembleia. E ele falou que
porque teve uma fala de Daniel que foi assim: não há parceria governo-prefeitura, sempre houve da prefeitura para o governo e não o contrário. E aí o Felipe falou assim: mas o dinheiro sai do governo para a prefeitura e não o contrário, então não diga que não houve parceria. Isso eu tô sendo muito boazinha, tá, gente? Porque as falas não foram assim, não. As falas foram no xingamento. No xingamento total, tipo, moleque, não sei o quê, entendeu? Vossa Excelência. Mas é verdade, o dinheiro vai de cima para, digamos, do governo. Aí tava na vez do Daniel falar e o Felipe falou por cima e o Daniel disse: calhe-se. E por isso repercutiu. Não repercutiu exatamente pelo argumento, mas pelo show que foi dado. Assim, gente, faltou ter a vinheta do Ratinho, entendeu? Caramba. Todo o resto teve. Faltou isso aí. Tem que colocar na sonoplastia da Assembleia. E aí a Alessandra Campelo ela estava presidindo a sessão, falou: vamos desligar o microfone dos dois e agora retorna o Daniel, mas sem xingar ninguém e vice-versa. Apaguei se xingar. E nisso ele reclamou: mas era a minha vez de falar, ele não falou. Ele falou no meu lugar e agora você me cala. Ela falou: pois é, pra você ver como é legal, né? As mulheres sempre são cortadas e tudo mais. Aí ele tá mudando o assunto, tá se vitimizando. Esse vitimizando incomodou demais a Alessandra Campelo. Ela devolveu bastante aí, falou que tinha que ser educado com as mulheres e que ninguém ia desrespeitar uma mulher no parlamento e tal. Resultado, ela falou que vai levar esse assunto para a comissão de ética. O que significa levar para a comissão de ética? Significa que pode-se falar sobre quebra de decoro. Quebra de decoro pode levar à cassação do deputado. Então, é bastante sério. Pode ficar muito grave a situação. Beleza, Blink, então fechou, né? Obrigada pelas informações, Blink. Volto com mais informação amanhã. 6h41, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue bem, continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho o governo federal estuda a volta do horário de verão. Olha aí esse assunto, hein? Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. 18 horas. E agora é tempo e temperatura. Previsão para amanhã, quinta-feira. Carimilhão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com aumento de nuvens e não deve chover. A mínima prevista 28 graus, a máxima pode chegar a 37 graus. A umidade relativa do ar fica entre 36% e 71%. Mix. O Hospital Estadual Delfina Aziz, em Manaus, com administração terceirizada, corre o risco de paralisar atendimento por atraso no pagamento do instituto que cuida do hospital. Calote, né, Carlão? Outro calote do governo do estado. Mais uma vez, o governo não pagou a empresa que administra o Delfina e não paga há 4 meses. 4 meses de calote. E quem explica melhor essa história pra gente é o Janaí Araújo. O Hospital Delfina Aziz, em Manaus, pertence ao governo do estado, mas é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, em parceria com outra empresa que fica responsável pelos serviços não clínicos e de infraestrutura. O mesmo instituto também administra a UPA Campos Sales, unidade de pronto atendimento 24 horas, também vinculada à Secretaria de Saúde do Amazonas. Mas há 4 meses, o governo do estado não repassa recursos para o Instituto, comprometendo o atendimento de urgência e emergência, além de exames em geral na Zona Norte de Manaus. E no pacote de atrasos, os trabalhadores tanto do Hospital Delfina Aziz quanto da UPA Campos Sales ameaçam paralisar as atividades caso não recebam os salários atrasados há 4 meses. A presidente do Sindipriv, o sindicato que representa os trabalhadores terceirizados da saúde, Graciete Mouzinho, confirmou o atraso no pagamento do Instituto, mas disse que a situação está em vias de regularização. O Estado estava devendo sim para o Delfina Aziz 4 meses, mas já está sendo resolvida essa situação. Já entraram em contato com a secretaria e eles já estão dando andamento para que seja realizado esses pagamentos. Já o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, lamenta que a desordem econômica administrativa do governo chegue a esse nível, segundo ele. É lamentável, né? Porque realmente Delfina Aziz, apesar do absurdo de dinheiro que é canalizado para lá, faz um trabalho realmente importante, né? É uma das poucas unidades que consegue ter
exames e consultas especializadas, cirurgias eletivas, né? Numa frequência bastante efetiva, e que se parar realmente vai haver um congestionamento muito grande no sistema público de saúde, que já é congestionado. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, não preciso nem dizer, né? Inaceitável, sim, Karime Leão, que um hospital do nível Delfim Aziz esteja aí à beira de paralisar atendimentos por falta de pagamento por parte do governo Wilson Lima. Realmente inaceitável e inacreditável. Isso mostra a total falta de planejamento e compromisso do governo com a saúde da população, né? Os pacientes que já enfrentam aí longas filas e condições precárias, né? Agora correm o risco de ficar sem o atendimento, Karime, realmente. Não, é criminoso o que está acontecendo. É criminoso o que está acontecendo na saúde pública do estado do Amazonas. O Delfim Aziz ainda é mais alarmante. O governo do Amazonas não paga a empresa que cuida da administração há 4 meses. Bom, isso é um sinal claro de que a saúde pública está em crise, o caso é criminoso. Os profissionais estão desmotivados, claro, imagina, e a população que precisa de atendimento está sendo penalizada. Não tem como, né, Carlão? Não dá para aceitar essa realidade. É urgente que o governo, pelo menos, pague o que deve para as empresas e para esses profissionais. E só assim ele começa a reverter essa questão de caos e colapso que se encontra a saúde pública do estado do Amazonas. Já não é sem tempo. 6h46, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, os bancários da Caixa Econômica Federal e do Banco da Amazônia mantêm a greve aqui no estado. E com isso, as agências continuam fechadas em todo o estado, com exceção dos serviços essenciais, Karime. Carlão, a decisão foi tomada depois da primeira proposta de reajuste salarial de 5% que foi rejeitada pela categoria em assembleia. Vamos acompanhar mais detalhes agora com André Meirelles. Bancários da Caixa Econômica Federal e do Banco da Amazônia, o BASA, decidiram manter a greve no Amazonas. Com essa decisão, atualmente 65% das agências da Caixa e 100% das agências do BASA estão fechadas. O Sindicato dos Bancários do Amazonas informa que a greve vai continuar depois de a proposta inicial da Federação Nacional dos Bancos ter sido rejeitada em assembleia realizada no dia 30 de agosto. A categoria está exigindo reajuste salarial de 5%, a reintegração dos funcionários dos caixas de atendimento e tesoureiros, além do fim das demissões sem justa causa, como explica o presidente do sindicato, Daniel Maia. Os sindicatos bancários do Amazonas vêm negociando e já chegou a um consenso com a FENABAN, que representa os bancos privados, e com o Banco do Brasil. Mas, infelizmente, com a Caixa Econômica Federal e o Banco da Amazônia, ainda não houve um consenso na proposta definitiva para esses trabalhadores. Assim, esses dois segmentos eles permanecem em greve. Ontem, dia 10, houve uma negociação com a Caixa Econômica, onde tivemos um avanço, mas ainda não é definitivo. E também, ontem, dia 10, teve uma proposta do Banco da Amazônia, mas os trabalhadores não acharam suficiente e a greve permanece nesses dois segmentos. Uma nova proposta da FENABAN está sendo apresentada. A Caixa Econômica Federal informou que a proposta já foi aceita pelos servidores do Banco do Brasil e funcionários de bancos privados. As negociações continuam com a categoria e o prazo para uma definição foi estendida até o dia 17 de setembro. A instituição também destacou que os clientes podem utilizar os serviços online e digitais da Caixa, incluindo unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além de canais remotos como Internet Bank e o WhatsApp Caixa no 0800 104 0104. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h49. Agora sim, Carlão, vamos para Brasília? Brasília, Cadu. Vamos lá, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, a seca está afetando todo o Brasil de uma forma ou de outra, tanto que para fugir do risco de racionamento por causa da seca, claro, o governo federal estuda a volta do horário de verão.
Será que vai voltar, vai emplacar, Cadu? Só que aqui no Amazonas tem um detalhe, aqui a gente não entra no horário de verão, não é isso? Boa noite, Cadu. Explica pra gente essa. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime não costuma entrar no horário de verão, mas o Amazonas, ele está no epicentro da crise. E nós já entramos uma vez. Agora é outro. Nós entramos uma vez e deu uma confusão. Viu, Cadu? Oi, querido. Uma vez nós entramos, eu lembro, deu uma confusão danada, porque é muita diferença. O Cadu tá falando que não costuma entrar, né? Não costuma entrar. Nos últimos, eu lembro também, o Carlão, que a gente ia trabalhar de madrugada, né? Saía pra pegar o ônibus de madrugada. Exatamente. E aí não adiantava nada, porque levantava tão à noite que todo mundo acendia as luzes. E era perigoso. Exatamente. Não mudou nada. A questão agora para esse ano é que o cenário é outra, porque o nível dos rios do Amazonas está comprometendo o abastecimento em Manaus e em outras regiões, né? Mas a questão é que mais uma vez o assunto vem à tona, né? Todo ano isso acontece e desde 2019, quando a portaria saiu, na época de Bolsonaro, que ele acabou com o horário de verão, todo ano se analisa em setembro, se analisa a possibilidade ou não de fazer o horário de verão. E aí os governos vinham dizendo que não. Só que dessa vez há uma ameaça de racionamento de energia por conta da seca dos rios. Por causa da crise elétrica, Karime e Carlão, o governo federal ampliou as operações nas termoelétricas de Santa Cruz, que fica no Rio de Janeiro, em Linhares, no Espírito Santo, em Porto Sergipe, lá no estado de Sergipe, e também aumentou a bandeira tarifária na conta de luz. Ou seja, tem todos os indícios para que haja uma estratégia do governo de racionar a energia. Então nós estamos na iminência de uma crise energética, que por enquanto o governo está negando. Mas o ministro de Minas e Energia, o Alessandro Silveira, ele disse hoje numa entrevista que ele está apoiando a reimplementação do horário de verão para fomentar a economia. Porque, segundo ele, alguns setores faturam mais com horário de verão, como o setor de bares, de restaurantes, enfim, é um argumento raso, mas enfim. Ou seja, todo ano se discute essa possibilidade de fazer esse horário de verão, mas esse ano a urgência climática colocou o assunto em pauta de novo e o ministro de Minas e Energia, que é a principal autoridade do governo nessa área, está apoiando, mas isso daí depende da canetada, da decisão do presidente Lula. Então vamos aguardar, ver como é que o governo analisa essa questão, porque tem outra crise iminente também, que é a falta d'água, Karime e Carlão. Já tem racionamento no interior de São Paulo, o estado do Espírito Santo vai adotar medidas de restrição de consumo de água e Curitiba, a cidade de Curitiba, começa a ter problemas com abastecimento. Então vamos ficar de olho porque tem crise iminente por causa da seca, da estiagem. Agora, Karime e Carlão, mudando de assunto, mas ainda falando em crise climática, hoje o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, atendendo a determinação de ontem do ministro do STF, Flávio Dino, ele convocou 150 bombeiros da Força Nacional de Segurança para ajudar no combate às queimadas na Amazônia. É mais um reforço que chega também ao estado do Amazonas, mas claro, é preciso de muito mais gente, não é mesmo? A gente quer um avião, Cadu, a gente quer um avião, não adianta combater queimadas só com 160 bombeiros. Outra, a gente tem concursado aqui do Corpo de Bombeiros do estado do Amazonas, estão aguardando. Chamado, né? Exatamente, que estão aguardando serem chamados. Ano passado nós falamos isso, eles chegaram ali, não vai ter tempo porque tem que fazer uma adaptação, esse pessoal tem que passar por treinamento. Ok, daí... Esse é o melhor treinamento que existe. Pois né? Daí... campo, de crise. Exatamente. Eles até chegaram a chamar um número aí, ano passado, desses aprovados, passaram por treinamento e devem estar trabalhando agora. Só que só uma parte, não foram todos. Então, com certeza, a gente tem um número maior de aprovados aguardando o chamado do que só esses 160 bombeiros que vêm do governo federal. E eles podiam vir de avião e deixar o avião aqui para jogar água nas queimadas. Mas, enfim, vamos seguir. Cadu, olha só, em meio a tantas promessas em relação à BR-319, aliás, hoje foi o nosso assunto aqui inicial no programa, promessa do presidente Lula, enfim, contestação na Assembleia. Agora nós ganhamos reforço da OAB Nacional, que entrou com uma ação em favor da retomada das obras de recuperação da famosa rodovia. Mais uma vez eu te pergunto, Cadu, será se vai dessa vez? Ai.
O Carlão, todo apoio é bem-vindo, né? Sim. A OAB Nacional, que tem como presidente o amazonense Beto Simonetti, ele meteu as caras e entrou com um requerimento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresentando argumentos favoráveis pela retomada das obras de recuperação da BR-319, que estão paradas por força de uma decisão da Justiça Federal do Amazonas. Esse requerimento da OAB Nacional, Carlão, foi somado ao recurso que foi apresentado na última semana pelo DENIT, que questiona essa decisão da Justiça Federal do Amazonas, que acabou suspendendo os efeitos da licença prévia do IBAMA, que permitia obras em um trecho da 319. E o mais legal desse movimento da OAB Nacional é que conta também com a assinatura da OAB Rondônia e da OAB do Amazonas. Então tem os dois presidentes das duas entidades somando esforços com Beto Simonetti. Isso daí é muito legal, os dois estados unindo forças. Então a OAB está somando esforços nessa luta, que já tem vários integrantes. Tem a AGU, né, que a pedido do governo federal entrou com recurso contra a decisão da Justiça Federal do Amazonas. Tem o DENIT, como a gente falou, que também entrou com essa ação. E agora tem a OAB Nacional, que apresentou argumentos técnicos para embasar a ação do DENIT. Será que vai? Agora, eis a boa pergunta. Será que a ação vai? Eu faço outra pergunta, Carlão. Será que a ação vai para as instâncias superiores em Brasília? Olha aí. Porque tá com cheiro isso aí. Isso daí tem que vir para STF, tem que vir para STJ. A briga tem que ser para cá, né? Vamos aguardar, né? Bora. Carlão e Karine. Peraí, Cadu. A gente está torcendo para que resolva, Cadu. Cadu, então traz pra gente os outros destaques, as rapidinhas do dia. Bora lá de rapidinhas, Karine e Carlão. Hoje, o Conselho de Ética, a gente adiantou esse assunto, viu? O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou a instalação do processo de cassação do mandato do deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. A gente falou disso na segunda-feira, falamos ontem e vamos falar hoje. Avançou aquela história, né? Ele é um parlamentar da ala de esquerda, da extrema esquerda, né? Ele, vez ou outra, ele é apoiador do governo Lula, mas ele é um adversário feroz do presidente da Câmara, Arthur Lira. E a ordem para cassar o mandato de Glauber Braga partiu de Arthur Lira, como parte de uma negociação por votos para que Lira abandonasse o candidato dele à sucessão e passasse a apoiar um outro candidato, que é o deputado federal Hugo Mota, do Partido Republicanos da Paraíba. Muito triste, e não é de hoje que a cabeça do Glauber Braga está a prêmio, viu? Vale lembrar que tem outro deputado nesse mesmo processo, que é o deputado Chiquinho Brazão, que está preso, acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco. Então, Glauber Braga, não sei se vocês lembram, ele expulsou um rapaz a pontapés da Câmara. Porém, ele está tendo o mesmo destino do deputado que é acusado de homicídio qualificado. Não está havendo um equilíbrio nessa história. Talvez para o Glauber deveria ser, ele seria punido de alguma outra forma, mas a perda de mandato, tem muita gente achando que é um exagero. E falando em beira de cassação, Karine e Carlão, tem a deputada Carla Zambelli, que teve o pedido de cassação defendido pelo Ministério Público Eleitoral de São Paulo por causa da disseminação de fake news durante as eleições. Além de perder o mandato, ela pode ficar inelegível por 8 anos. Tem gente, aí tem 3 deputados começando a olhar para o fundo do poço por aqui, né? E Karine, antes de devolver para vocês, falando rapidinho sobre o deputado Hugo Mota, provavelmente ele vai ser o futuro presidente da Câmara dos Deputados a partir do ano que vem. O Arthur Lira deu uma pernada no amigo dele, que é o deputado Elmar Nascimento, da União Brasil, mas esse assunto a gente vai falar melhor amanhã, porque tem muito bastidor nessa história. Volto com vocês, Karine e Carlão. Boa, Cadu, obrigada, até amanhã. Valeu, agora valeu, queridão. Agora 6h58, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Economia. Legal, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,10% e segue cotado aos R$ 5,64. O euro fechou em alta de 0,21%, cotado a R$ 6,22. O Bitcoin não teve aí variação e segue cotado a R$ 326.124. E o Bovespa fechou hoje em alta de 0,27% aos 134.676 pontos. E a seca e as queimadas já deixaram os alimentos como açúcar, feijão e carnes mais caros para os consumidores brasileiros. Só no feijão, a alta pode chegar a 40%. Mix
Agora 6h59, nós vamos conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. Moradores do Rio Grande do Sul relatam chuva preta por causa da poluição. São Paulo é a metrópole com a pior qualidade do ar do mundo pela terceiro dia consecutivo. Atletas brasileiros são contra a tentativa de terceiro mandato do atual presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Vanderlei. Impressão de metal em 3D é feita pela primeira vez na Estação Espacial Internacional. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. E aconteceu o que era esperado, mas não desejado. Desde julho, os fabricantes da Zona Franca de Manaus estão pagando a taxa de pouca água às empresas internacionais de navegação. A informação foi confirmada pelo presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros, que é o José Jorge do Nascimento. A taxa é de ordem de $5.000 por container e equivale a 28,25 mil pela cotação de ontem, dólares. Os operadores justificam a taxa de pouca água devido ao baixo nível dos rios. E o encargo é adicional ao custo do frete da Ásia para o Brasil, que registrou forte escalada nos últimos meses por uma série de fatores globais. Nas contas da Eletros, é inevitável o impacto no preço final dos produtos. Os consumidores brasileiros que já estão pagando mais caro pela energia devem pagar mais também pelos produtos da Zona Franca de Manaus. E aí entram as TVs, fornos de micro-ondas, lava-louças, bens de informática e eletroportáteis. E em pleno calorão, aparelhos de ar-condicionado. É mais uma consequência do desequilíbrio ecológico na região que precisa ser combatido com mais eficácia pelas autoridades. 18 horas. 7h01, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.